E aí, Felipão, beleza? Fala, Denis. Beleza, e você? Beleza, cara, boa noite. Já Prazerzão te ter está, aqui já nessa está a live. cadeira aqui. Isso aí, esperar a galera entrar um pouquinho. Já Tranquilo, vamos temos lá. 6, 7 pessoas aí. E aí, como é que tá com essa quarentena aí? Rapaz, a gente passou por um período de certo pause, né? Acho que as pessoas ficaram mais reclusas, algumas pessoas ainda sentindo aquela indefinição, como é que seria, mas posso dizer que da última semana para cá eu já estou vendo uma retomada muito forte. Só hoje eu tive 5 atendimentos, algo que eu Ih, fiquei impressionado, assim, alguns de aluguel, que estão tendo muita demanda para esse momento, mas também teve de venda, tá voltando, na minha opinião, acho que a atividade aí vai voltar ao normal em breve. legal demais. Não, aqui a gente também sentiu isso. A gente fez a live semana passada e essa semana, né? A gente sentiu já também uma retomada bem legal, assim, cara. Lógico, a gente estava esperando um resultado bacana, mas não imaginou que ia ser como tá sendo, não. Então isso é bom, ainda bem. Eu estava conversando com algumas pessoas mais próximas, assim, e eu acho que o mercado imobiliário, ele pode até ter parado por um momento, né? O mundo todo parou, mas as demandas não acabam, né? As pessoas continuam casando, as pessoas continuam Exatamente. se separando, a família continua crescendo, tem muita gente saindo de uma cidade indo para outra, e tudo isso movimenta o mercado imobiliário. Então, acho que algumas relações de consumo vão mudar, inclusive no mercado imobiliário, mas eu acho que a demanda, na verdade, está ficando um pouco represada nesse momento e em breve a gente vai ter muita procura novamente. Verdade. Isso aí. Bom, vamos lá, vamos começar, né? A gente está fazendo um esquenta aqui, mas o papo, na verdade, hoje é sobre comunicação, né? A importância de uma comunicação eficiente. Pessoal, muito boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Meu nome é Denis, para quem não me conhece, é minha estreia aqui também pela Imob Valley. Recebi o convite do pessoal do Cleverson, do Glebione, para compor o time aqui da Imob Valley. E hoje a gente convidou Felipe Furtado para uma entrevista bem bacana aqui sobre comunicação, sobre a importância disso, que é um assunto tão comum às vezes, né? Às vezes é uma coisa tão óbvia no nosso dia a dia que a gente não dá devida importância, mas a gente sabe que comunicação é o que permeia todas as relações e o Felipe, como jornalista, né, um expert em comunicação, vai ajudar a gente a enxergar isso de um jeito mais profissional, mais interessante. Felipe, muito boa noite. Queria que você começasse se apresentando, então, falando um pouquinho do seu histórico para a gente começar esse bate-papo. Boa noite, Denis. Boa noite para todo mundo que está entrando aí agora na live. Hoje a gente está invertendo os papéis, né? Ao invés de eu ser o entrevistador, eu sou o entrevistado. Eu sou jornalista por formação, formei em 2005, trabalhei 12 anos exclusivamente no jornalismo, em todas as áreas da comunicação, trabalhei em jornal impresso, em rádio, em web, logo que começou a web mesmo, os primeiros sites aqui em Goiás, um dos primeiros foi o do Diário da Manhã, foi o meu primeiro emprego como jornalista, na verdade, foi até no web. Depois trabalhei no impresso, no rádio, trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei um bom tempo na televisão também. Na TV Record eu fiquei 3 anos, na TV Serra Dourada eu fiquei um pouco mais de um ano. Tive experiências variadas aí no jornalismo e desde 2017 eu passei a conciliar o jornalismo com a profissão de corretor. É até inusitada a história, tem muita gente que entra no mercado imobiliário de maneira bem inusitada, né? Dificilmente vai ter aquela história que a pessoa entrou no mercado imobiliário porque ela sempre quis isso, né? Quase sempre ela entra por Verdade. acaso. E comigo também foi assim, foi bem por acaso. No primeiro momento foi muito por uma necessidade financeira, para ser bem franco. Eu tinha um emprego só no jornalismo que não pagava as minhas contas, então eu tinha que procurar outras formas de renda. Tentava no próprio jornalismo, mas não estava tão fácil. 2017 era um ano de muita dificuldade, crise política no país, e estava muitas portas fechadas, as empresas tendo muita dificuldade para contratar, para investir em marketing, em comunicação. Então, eu vi no mercado imobiliário uma alternativa, que eu tinha uma possibilidade de organizar os meus horários, a minha agenda dentro do tempo livre que eu tinha,
e conseguiria conciliar na televisão. Então, de 2017 para cá, de setembro de 2017 para cá, eu passei a trabalhar no mercado imobiliário e hoje eu posso dizer que eu trabalho exclusivamente no mercado imobiliário. Continuo utilizando bastante o que eu aprendi no jornalismo, a comunicação é fundamental para mim, mas eu não tenho mais essa intenção de trabalhar num veículo de comunicação, a não ser que seja um veículo próprio, voltado para comunicação no mercado imobiliário. Legal, cara, muito bacana. E você comentou também, a minha história é meio parecida no sentido de que eu vim de um ramo totalmente diferente, vim da gastronomia, né? E eu conheço muita gente no mercado imobiliário que de fato veio de profissões totalmente diferentes. Isso é muito interessante, mas como foi para você essa transição num primeiro momento de sair do regime mais comum, né, que a gente sabe que é o CLT, ou você ter um contrato ali, e você virar um autônomo, que a gente sabe que não é fácil, né? Essa troca de mentalidade, para a maioria das pessoas, ela é bastante traumática, né? Você passa a ter que pensar como um empresário. Na verdade, o ideal seria que todo corretor, todo autônomo pensasse como um empresário. Como foi para você essa experiência nessa transição aí de modo de trabalho, né? Então, eu tinha esse costume, né, de todo mês eu trabalhava, no fim do mês eu tinha aquele salário fixo ali, independente do quanto eu tenha trabalhado, se eu trabalhei muito ou pouco, se eu produzi muito ou pouco, meu salário era sempre o mesmo, mas tinha aquele fixo, né? Então, isso dava uma segurança e ao mesmo tempo que dava uma segurança, me prendia. Mas eu não tinha esse entendimento de que eu estava me prendendo naquele primeiro momento. Eu só achava que, não, tá bom, eu tenho um fixo, eu vou me organizar com esse fixo e tudo bem. Quando eu entrei no mercado imobiliário, foi um choque por um lado, porque eu tenho posso dizer assim, resultados muito expressivos no começo, porque logo que eu entrei, eu fiz a primeira venda, no segundo mês eu fiz a segunda, com 5 meses eu fiz 5 vendas. E quem trabalha no mercado imobiliário sabe que mesmo como um estagiário, alguém que tinha a primeira comissãozinha ali do plano de carreira, entra uma receita bacana já de uma vez. E com 5 de uma vez, então em 5 meses, eu em 5 meses ganhei mais do que eu ganhava em um ano no jornalismo. Então foi algo que começou a mudar a minha forma de enxergar as coisas. E eu tive a sorte, posso dizer que foi sorte, de conciliar, porque eu continuei tendo um fixo na TV que me dava uma segurança e isso me deixava tranquilo para trabalhar como autônomo. Eu não tinha aquela cobrança, aquela pressão de que eu tenho que vender, porque senão não pago as minhas contas. Então acho que isso ajudou muito, até que chegou um momento em que eu optei por não ter mais fixo, porque o fixo deixou de ser algo que me prendia o período que eu tinha que ficar na TV, é algo que me afastava de possíveis negociações. E aí eu comecei a me organizar para não ter mais um fixo, mas ter sim uma reserva para caso eu ficasse um período sem vender, mas que eu pudesse organizar os meus horários, as minhas demandas e estar sempre à disposição dos meus clientes, que para mim eu acho que é fundamental. E aí, quando eu virei essa chave, mudou totalmente. Hoje é difícil me adaptar novamente a um horário fixo, a ter que cumprir uma carga horária. Até tive uma experiência no início do ano passado, fui convidado para trabalhar na TV Pai Eterno, que é uma emissora local, mas o programa que eu fazia era apresentado para todo o país, uma oportunidade super legal. Eu não consegui ficar mais que 3 meses, porque foi algo que mudou muito a minha forma de pensar em relação a trabalhar e ter retorno em todos os sentidos, não só financeiro, mas em qualidade de vida, em estar disponível para as coisas que eu acho que são importantes estar disponível. Aí mudou totalmente essa chave. Bacana, cara, e isso é muito legal, né? Porque no primeiro momento a gente sente um medo mesmo, né? É como se tivesse arrancado o chão, né? Mas quando você aprende a viver daquilo, você aprende a viver do seu próprio resultado, dá uma sensação, cara, não dá para explicar, né? Para quem não está acostumado com isso, não teve iniciativa ainda, eu sei que é muito, muito diferente, é muito distante, né? Para você virar essa chave, como você falou. Mas depois que você consegue fazer isso, é um negócio, é surreal, né, cara? É difícil você se imaginar voltando naquele sistema antigo de você ter que ter o horário, bater o ponto, ter toda aquela amarração lá do formato normal.
E a segunda pergunta que eu vou te fazer tem a ver também um pouco como foi para mim no começo. Né? Eu tive um grande... Eu cresci numa família que tinha um certo preconceito com vendas e tal, nesse sentido, especificamente no mercado imobiliário. Eu lembro de escutar meu pai e meu avô, eles tinham um certo trauma de corretor de imóveis, não sei exatamente por quê, eu era criança, mas eu tinha um preconceito comigo sobre esse mercado. Quando você estava no jornalismo ainda e foi para esse mercado, você sentiu algum tipo de preconceito em relação a isso no seu meio de amigos, profissional ou familiar? Como foi para você essa transição? O Denis, sendo bem franco, a primeira pessoa que teve preconceito foi eu mesmo, assim, sabe? Eu tinha essa situação assim de, cara, eu vou trabalhar como corretor. E uma das coisas que a gente aprende quando entra no mercado imobiliário é fazer a chamada lista dos 100, né? Você pegar 100 contatos, ligar para essas pessoas e falar, ó, agora eu estou trabalhando no mercado imobiliário, sou corretor, assim, assim, assado. Eu até fiz uma lista, e por ser jornalista, isso me ajudou muito, porque eu sempre tive muitos contatos, meu network é bem amplo. A minha lista do 100, na verdade, tinha 300 contatos. E aí eu fui ligar para esses 300 contatos e falar, ó, a partir de hoje eu estou trabalhando como corretor de imóveis também, então se você precisar de qualquer coisa e tal. E eu senti que eu mesmo tinha uma certa vergonha de falar para as pessoas, sabe? Que eu estava trabalhando como corretor. Porque parecia, principalmente para quem é da área da comunicação, e para mim mesmo em alguns momentos parecia que, pô, o Felipe fracassou como jornalista, né? Teve que arrumar outra forma de renda e tudo mais. Não deixa de ser uma verdade, mas eu fracassei por alguns motivos, que depois de repente a gente pode até falar sobre eles, ou até produzir alguns conteúdos relacionados, mas eu não estava feliz com o que eu fazia. Então, eu sempre gostei muito de esporte, a minha intenção era ser jornalista para trabalhar como repórter esportivo, acabei indo para outros lados, e isso não me fazia mais feliz como eu gostaria que fosse profissionalmente. Mas com o passar do tempo mudou totalmente, assim. Antes eu falava que eu era jornalista corretor, hoje eu falo que eu sou corretor jornalista, porque para mim eu sou muito mais corretor hoje, é algo que me realiza mesmo, e até posso dizer assim, que tem um contraste entre as duas profissões, porque o jornalista, quase sempre, e em todas as profissões valem as exceções, né? O jornalista quase sempre é um cara respeitado, as pessoas veem na rua e falam, nossa, aquele cara que passa na televisão lá e tal, às vezes nem sabe o seu nome, mas você passou na televisão, parece que as pessoas já têm uma imagem bacana sobre você, já passam uma credibilidade, uma confiança e tudo mais. Já o corretor tem essa estigma que você falou, né? As pessoas têm um pé atrás, a corretor é tudo malandro, corretor é difícil de mexer. Então, eu tinha esses contrastes. Eu acho que eu mesmo tinha esses preconceitos, mas com o tempo mudou totalmente. E hoje, para mim, ser corretor é uma realização profissional mesmo. Assim, eu fiz faculdade, fiquei lá 4 anos estudando para formar e ser jornalista, trabalhei muito tempo no jornalismo, mas eu me realizei profissionalmente mesmo como corretor. Legal. Isso que você falou por último é interessante, né, cara? Porque se for parar para pensar na profissão de corretor de imóveis, você faz um investimento muito curto e rápido para entrar nessa profissão, e o retorno é absurdo se você comparar com qualquer outra profissão, né? Para se formar em jornalismo, para você ter o retorno naquilo, quantos anos ia levar, né? E como corretor, e é uma profissão muito... E quem está longe, né, que tem esse preconceito, como eu falei que eu também tinha muito também quando comecei, não faz ideia da complexidade que é ser corretor, né? No arcabouço de formações, de conhecimento e cultura que você acaba tendo que ter para fazer um bom atendimento, para poder fazer um bom trabalho. E é muito engraçado, né? Como ele é visto na sociedade. É lógico que isso é culpa também de profissionais que acabaram melando, né, digamos assim, a imagem do corretor de imóveis. Mas quem trabalha certo, né, quem trabalha sério, realmente são pessoas que têm um nível cultural muito, muito diferente. Isso é bem legal. Tanto que lá fora é super respeitado, né? Nos Estados Unidos a gente vê que é muito respeitado. E em relação ao que você trouxe do jornalismo, assim, né? Falando então da comunicação, que é o assunto principal aqui da live, quais você julga que são as principais habilidades, né? O que você mais soube aproveitar do jornalismo que você usa no mercado imobiliário? Então, logo que eu entrei, assim, eu trabalhava na MyBroker Imobiliária,
E lá tinha as academias de venda, né? Logo que eu entrei, a gente participei de uma academia de vendas e teve uma atividade lá, que foi até feita pelo Ricardo Martins, para que a gente buscasse um diferencial. E aí eu falei, pô, meu diferencial é ser jornalista, né? É justamente o que eu fiz, que é diferente em relação a todos os outros corretores aqui. E eu sempre tive aquela ideia de que ficar ligando para pessoas que eu nem conheço, a chamada lista fria, ou sair abordando as pessoas na rua, fazendo ação, que dá resultado, sim. Eu mesmo já tive resultados desse tipo, mas não era muito o meu perfil. Então eu comecei a pensar assim, poxa, se eu sou jornalista, se eu tenho facilidade para falar de frente para uma câmera, se eu tenho facilidade para escrever um conteúdo, eu tenho que utilizar isso a meu favor. Então eu comecei de maneira bem amadora mesmo, com o celular, parava em algum lugar e fazia um vídeo a respeito de um empreendimento. E aí eu comecei a investir um pouquinho mais no meu equipamento, aí eu comprei um microfone sem fio, um microfone de lapela para poder pegar um áudio melhor. E aí eu fui produzindo, daí fiz parceria com um cinegrafista lá da televisão, o Anderson Tiquini, que tinha equipamento para a gente sair para filmar e fazer um negócio mais produzido e tudo mais. Aí eu comecei a produzir conteúdo mesmo, sabe? A apresentar os empreendimentos com a intenção de levar informação para o cliente, não simplesmente fazer aquele vídeo comercial falando de preço, de parcela, compre, não era nada desse tipo. O meu foco sempre foi levar informação, porque eu acredito que qualquer compra que você vai fazer, principalmente quando tem um valor um pouco mais alto, uma compra importante como a compra de um imóvel, você vai buscar informações antes. Então, eu acredito que a melhor forma que eu tinha de trabalhar é justamente isso, produzir conteúdo, levar informação para as pessoas e caso a pessoa visse aquele conteúdo e achasse interessante, ela entraria em contato comigo. E isso funcionou muito bem logo no início, principalmente com pessoas que já eram do meu network, porque até então eu nem sabia fazer campanha de impulsionamento, eu não alcançava pessoas que não estavam no meu network, eu só trabalhava com o orgânico mesmo. Então eu produzia um vídeo simples ali, com o tempo eu fui melhorando isso, mas produzia um vídeo simples, divulgava nas minhas redes sociais e já era o suficiente para alguém me procurar e a partir daí a gente começar um atendimento e fechar vendas. A partir disso também eu comecei a produzir conteúdo mesmo de maneira profissional, né? Eu montei um negócio que é o Metro Quadrado, que é inicialmente tinha o foco de levar conteúdo de maneira geral, mas nesse primeiro momento ele acabou se tornando uma produtora, então eu comecei a fechar contrato com construtoras para produzir conteúdo informativo a respeito dos empreendimentos, entregava para as construtoras, elas entregavam para as imobiliárias e as imobiliárias para os corretores. Então, como corretor, eu acabei criando uma outra função, que era essa de produtor de conteúdo, e fechava contrato com as construtoras. Até a própria Euroamérica foi uma das construtoras com quem a gente fechou contrato, né? Fizemos 3 vídeos lá do Europark. Então, eu fui trazendo o jornalismo para dentro da minha função, do meu dia a dia, e acho que foi um diferencial bacana. Legal. Bem, a gente sabe que a internet está tomada aí de anúncios, né? Isso acaba sendo, de fato, muito cansativo. E para o cliente buscar informação de qualquer coisa que ele esteja comprando, lógico que a internet é o principal local onde ela vai buscar tudo, né? E se você tem alguém que está fazendo um conteúdo, como a Carol comentou aí, o marketing de conteúdo, né? Que é você, de fato, trazer informação de valor, de qualidade, sem você estar fazendo aquela coisa do compre, né? Que você falou aí do varejão ali, não, vem cá comprar, que o negócio é muito legal. Você mostrar que o negócio é interessante, por que ele é interessante, por que ele faz sentido para as pessoas, né? Isso, de fato, é o que faz toda a diferença. E você, lógico que você até comentou, não, muito simples, pegar a câmera ali e tal. Mas a gente sabe que muita gente tem uma dificuldade enorme, né, de se comunicar bem, tanto por escrito, falando. Tem muita gente que tem medo da câmera, né? Eu estava conversando com uma corretora que agora estava de plantão, acho que ela até acabou de sair do plantão. Falei, pô, grava um vídeo, né? Você está falando de um assunto interessante aí. Pô, não, morro de medo da câmera, de gravar um vídeo. Como que... Qual você acha que é a importância, então, de você ter, de fato, uma comunicação
eficiente? O que você entende por comunicação eficiente aplicada ao mercado imobiliário? O que você acha que os corretores deveriam fazer para começar a pensar de um jeito mais profissional em relação a isso, sobre a comunicação que eles têm com os clientes deles? Sim, antes de eu te responder isso, eu queria até, você citou a Carol. A Carol é uma referência também em relação ao mercado imobiliário, ela e o Diego. Eles produzem muito conteúdo, para quem não conhece, não Verdade. quer fazer propaganda, entra lá no site deles, Seu Imóvel Goiânia, tem um blog. Ela produz conteúdo de absolutamente tudo que existe no mercado imobiliário e isso traz muito resultado para eles. É justamente o marketing de conteúdo, né? Em relação a essa questão de a comunicação eficiente, primeira coisa que você falou a respeito, eu tenho uma certa facilidade, né? Mas por que eu tenho essa facilidade? Prática. A única coisa que me diferencia das outras pessoas é que eu pratiquei isso profissionalmente. Antes de ser jornalista, eu não tinha essa facilidade. Eu não praticava. Então, a questão é, faz, começa, pode até ficar meio ruim no começo, o segundo já vai ser melhor, o terceiro vai ficando melhor. E a partir disso, todo mundo é capaz de produzir. Você vai ficar meio tímido, vai ficar meio travado, às vezes a voz vai ficar meio estranha, você vai ficar ofegante, mas continua, não para de fazer. O que me diferencia é que eu fiz mais, só isso. E quanto mais as pessoas se dedicarem a fazer, elas vão ter facilidade para fazer também. E para mim essa questão de comunicação eficiente é justamente você levar as informações que a pessoa está buscando, né? O que ela quer saber ali. É claro que a gente tem algumas técnicas, a gente pode dizer, né, para não levar tudo também, porque se levar tudo, às vezes o cliente não vai te procurar para tirar alguma dúvida, se você já deixar tudo muito claro. Então, mas o principal, o que as pessoas têm interesse em saber, passa essas informações de maneira clara, seja uma coisa que para mim é super importante é a empatia, assim. Eu sempre me coloco no lugar de quem vai receber a mensagem. Então, eu fico pensando o que eu gostaria de saber a respeito desse empreendimento. Então, eu penso justamente nisso e é isso que eu tento transmitir para as pessoas. E aí, eu procuro ser o mais claro possível, demonstrar confiança mesmo, que o cliente pode confiar em mim, e isso dá resultado. Para mim, é ser claro mesmo, ser franco, não ficar tentando empurrar uma coisa que nem você acredita no cliente e, principalmente, tentar entender o que o cliente quer. A partir do momento que você ouve o cliente, porque tem a diferença entre ouvir e escutar, né? A partir do momento que você ouve o cliente, entende o que ele quer mesmo, e você tem uma comunicação clara com ele, as coisas tendem a fluir. Exatamente. Cara, sensacional o que você falou. E justamente isso que diferencia, né? A gente percebe que às vezes no afã de mostrar que sabe, às vezes o corretor se pega ali despejando todo o conteúdo que ele aprendeu sobre determinado produto, sem de fato parar para ter uma conversa bacana com o cliente, né? Se interessar de verdade pelo cliente, que é a tal da empatia, né? Você mostrar que você de fato está preocupado em conhecer e entender o que ele quer, para aí sim você poder dar uma sugestão interessante dentro daquilo, né? Então, é o que você falou, é simples e tem que fazer, tem que meter a cara, não tem jeito, né? A Carol tá até falando, o primeiro vídeo é sempre o mais difícil, né? Ela até tem feito uns vídeos agora junto com o Diego lá. A gente não trabalha na mesma imobiliária, mas acho que rola uma admiração mútua aí do trabalho um do outro. E ficou super legal. Ela foi fazer um vídeo lá do Poeme, ali No do Poema, Lago eu das vi Rosas também. e tal. Falei, Eu Carol, vi. continua, vai fazendo. É só. E o mesmo que eu tô falando para Carol aqui, eu falo para todo mundo que tá acompanhando a live, sabe? É praticar, cara. Hoje eu tenho facilidade aqui de colocar o celular nessa mesinha aqui onde eu tô, virado para cá e tal, e falar 5, 7 minutos de frente para a câmera, tranquilo. No início eu não tinha, cara. E também outra coisa, você vai errar, vai e corta o que você errar, não tem problema. É claro que tem que ter um pouquinho de noção para edição, mas é super simples hoje, nos aplicativos de celular mesmo você faz tudo isso. E aí não tem problema, erra, começa de novo, tira um tempo, vai praticando, mas não deixa de fazer. Com certeza vai ter resultado. Eu tenho alguns exemplos, assim, até uma das coisas que você utilizou para divulgar a live, né, foi justamente os meus resultados, né? Em 32 meses que eu trabalho como corretor, eu tenho 37 vendas, então eu tenho mais venda do que meses trabalhados.
E muitas dessas vendas aconteceram justamente porque eu fiz uma primeira venda e eu divulguei isso de alguma forma. Por eu divulgar isso de alguma forma, gerou uma nova venda. Não só a indicação que o cliente faz, ou às vezes alguém viu alguma coisa que eu publiquei nas minhas redes sociais e isso já foi suficiente para começar um novo atendimento. As minhas 2 primeiras vendas foram no mesmo empreendimento, só para você ter uma ideia. Eu vendi varandas do parque. Daí eu divulguei a foto, uma foto, um vídeo dos clientes estourando champanhe. Isso foi o suficiente, é uma forma de comunicação. Eu não precisei falar nada, mas foi uma forma de comunicação. Mostrei 2 pessoas realizando algo importante para elas. Publiquei isso nas minhas redes sociais, uma pessoa que eu nem conhecia, mas me seguia, e acontece bastante também, começou a me perguntar mais informações, eu passei, ele me indicou para uma pessoa que mora em Portugal, e de Portugal eu fechei a segunda venda. Tudo pelo WhatsApp. A pessoa nunca nem veio aqui no Brasil para assinar um contrato, essa cliente. Foi tudo enviado pela internet, depois encaminhou para a gente aqui pelos correios, enfim. Então, comunicação tem diferentes formas, né? Você não só falando de frente para a câmera. Às vezes o que você vai escrever na publicação, a arte que você vai fazer, tem diferentes formas de se comunicar e ser eficiente, assim. Bacana. Não, e o que você falou também é muito legal para o pessoal entender que quem não está fazendo, quem não está se arriscando, está deixando um monte de oportunidade na mesa, né? Tá vendo? Você fez um vídeo, uma coisa simples, pessoa estourando champanhe, você não, com certeza você não publicou aquilo imaginando, puxa, isso aqui vai me gerar uma venda e tal. Não mesmo. Então, assim, a internet hoje possibilita você fazer isso de um jeito totalmente gratuito, que é surreal, né? Antigamente, para você fazer uma divulgação, você precisava muito mais de braço, perna, né? Gastar o sapato. Hoje em dia você pega um celular e grava isso e se espalha de um jeito muito legal. E é o que você falou, meter a cara. Eu estava vendo um vídeo ontem que a melhor função que o Facebook tem é a tal das lembranças, né? Eu estava vendo um vídeo acho que do ano passado, ou 2 anos atrás que eu tinha gravado. Falei, cara, que coisa horrorosa, né? E é importante, né? Toda vez ali se arriscando e metendo a cara, porque o negócio vai melhorando naturalmente e não tem problema ficar ruim no começo. A Carol fez outro comentário interessante, que às vezes as pessoas elas ficam procrastinando e usam o perfeccionismo como desculpa, né? E não tem que fazer isso, né? Você tem que mete a cara, vai ficar ruim, cara, não tem problema. Faz um ruim mesmo, vai melhorando e de repente você está fazendo um negócio aí super legal. Tem algumas frases clichês, né, Denis? Por exemplo, uma que todo mundo aí provavelmente já ouviu, é melhor feito do que perfeito, né? É isso. Então, se não fizer, não vai ter resultado. Se ficar esperando, não, só vou publicar algum vídeo aqui, quando ele ficar perfeito, não funciona. E outra coisa, eu falei aqui sobre melhorando a qualidade dos vídeos, a gente começou a fazer vídeos assim que pareciam propaganda mesmo, algo que poderia rodar na televisão. Eu fiz vídeos que foram para os meetings, por exemplo, do Bueno Parque, Queiroz Silveira. A gente começou a produzir vídeos de muita qualidade mesmo. E algo que eu identifiquei com o passar do tempo é que esse vídeo mais simples, em que você põe a cara aqui e conversa com as pessoas, ele engaja muito mais do que essa superprodução, porque a superprodução já passa a imagem de que é uma propaganda. E aí a pessoa vai falar, pô, mais uma propaganda, eu não vou ver. Então, exatamente. Quando você começa a conversar com alguém, coloca o vídeo, a cara no vídeo aqui, começa a falar alguma coisa e tal, isso engaja muito mais do que um vídeo super produzido. O super produzido quase sempre é a pessoa, não, bacana, muito bonito o vídeo, mas nem capta a mensagem. Quando você conta uma história, tem muito mais resultado. Isso é bacana porque outra coisa importante hoje da internet é a segmentação, né? Você hoje com essas ferramentas, igual a gente está usando aqui, por exemplo, você consegue fazer um assunto voltado especificamente para um nicho de público. Por exemplo, a gente poderia estar fazendo uma live aqui falando de assuntos relacionados a quem tem filhos, ou para quem busca um investimento que tem um alto poder de valorização, enfim. Você fazer coisas mais específicas, de um jeito mais simples, mais direto, que as pessoas vão se conectar muito melhor, né? Porque quando você faz um vídeo mais produzido, como dá mais trabalho, a tendência é que você tente colocar o máximo de pessoas possível dentro daquele vídeo, né, digamos assim, em termos de interesse. E aí, lógico que você vai...
o fato de você ampliar muito, você conecta pouco, né? Quando você faz vídeos mais simples ali, mais nichados, com certeza a conexão é maior. E eu sei que você também deu alguns cursos para os corretores, né? De marketing digital, essas coisas. O que hoje você acha que é... Lógico que o marketing digital não é mais uma questão de... Estou pensando em aprender marketing digital. Hoje já virou um negócio que, na verdade, já há algum tempo já era obrigação, né? Mas o que você acha que hoje é fundamental um corretor? Assim, poxa, cara, eu tenho que investir na minha formação. Qual que seria a sua dica aí para a pessoa investir para melhorar como profissional? Denis, quando eu entrei no mercado imobiliário, igual eu te falei, eu não sabia criar minha própria arte, eu não sabia fazer campanha de impulsionamento, eu tinha muita dificuldade em coisas simples, assim. Eu dominava um pouquinho ali do CorelDRAW, que hoje em dia as pessoas nem usam mais. Photoshop eu só sabia abrir o programa, e aí eu percebi que eu precisava criar minhas próprias artes. E aí foi uma das coisas que eu comecei a buscar. Daí achei o Canva, para quem não conhece, é um aplicativo, um site também, onde você faz tudo. Eu comecei a ver tutoriais no YouTube que me ensinassem como é que eu poderia criar minha própria arte. E aí eu comecei a criar tudo isso depois que eu fui atrás das informações. Hoje em dia na internet se acha quase tudo. Não vou falar que acha tudo, porque tem algumas coisas que ainda estão meio em segredo, as pessoas têm que vender os cursos para ensinar, então elas revelam só para quem paga, mas você já acha basicamente o que precisa para conseguir ter resultados. Então eu comecei a ir atrás de algumas coisas que eu achava que eram fundamentais. A primeira era justamente ter uma identidade visual, conseguir marcar de alguma forma o que eu estava publicando na mente das pessoas. Nem que fosse lembrar o meu nome só, se fosse lembrar a logo que eu usava, uma cor que eu sempre uso, e aí eu comecei a pensar que isso era importante. Então eu fui aprimorando nessa parte. E até por isso, de tanto eu procurar esse conhecimento e praticar bastante, as primeiras artes que eu fazia eram horríveis, assim, eram muito ruins. Hoje eu já faço umas artes que eu considero legaisinhas, assim, eu sou muito crítico com o que eu produzo em relação à arte. Mas com esse aprendizado, eu consegui fazer algo diferente do que a maioria dos corretores estavam fazendo. Então, algo que eu considero que é super importante é você procurar ser autêntico, ser original. Porque o mercado imobiliário já te oferece muita coisa relacionada a essa parte gráfica. Você me perguntou o que eu acho que é uma dica legal. Então, essa parte gráfica aí, por exemplo, as construtoras já entregam muita coisa para os corretores, aí o corretor já pega aquele ali pronto e já divulga. Do jeito que ele pega ali pronto e divulga, não tem a marca dele, não tem a identidade dele, não destaca ele de forma alguma. Pode dar certo? Pode. Sem dúvida, pode dar certo. Mas se ele coloca uma marca dele naquilo, eu acho que pode dar um resultado melhor. E isso vale também para você gravar o vídeo, por exemplo, uma forma diferente de comunicar. Você se colocando naquilo. Então, eu acho importante você participar de tudo que você publica, e não só pegar o que já está pronto e publicar. Então, o principal que eu vejo como dica é isso, é ser autêntico, ser original, fazer algo seu, exclusivo. Aí, eu, por exemplo, fui atrás de aperfeiçoar o que eu sabia. Eu fui fazer curso no IPOG de marketing digital, aprendi muita coisa relacionada a impulsionamento, aperfeiçoei muita coisa, consigo fazer o básico aqui tranquilo. Mas uma coisa que eu identifiquei também é que se a gente tentar fazer tudo sozinho, a gente não vai fazer nada direito. Então, é aquela história do pato. Você não vai nem nadar, nem voar e nem andar direito, né? O pato tenta fazer os três e não faz nenhum dos três bem feito. Então, eu acho que é focar em algo que você é bom e se dedicar nisso. E tentar colocar a sua marca mesmo, a sua cara, porque eu acho que isso pode fazer diferença. Legal, bacana, isso aí. E, cara, já que a gente falou do metro quadrado, né? Conta um pouquinho pra gente aí, pro pessoal, o que é esse projeto do metro quadrado, projetos futuros que você tem, como é que isso está rodando, porque isso acabou virando uma renda extra, não é só uma renda extra, é um projeto muito bacana, né? Eu lembro acho que teve um vídeo para CMO que você fez, acho que foi aquele do Pedro Ludovico, que eu lembro que o vídeo ficou sensacional, a gente
Falei, cara, isso aqui é o vídeo da incorporadora, né? Fui ver, não, era o que você tinha feito e tal. E fala um pouquinho sobre esse projeto, o que, que tem pela frente, o que, que mais você pensa em fazer, se você pensa em entrar nessa parte aí de cursos também, como é que tá? Então, hoje o meu tempo ele é muito destinado a atendimento, assim. Nesse período de quarentena deu um pause, igual a gente falou no começo da live, mas antes da quarentena eu estava tendo atendimento assim todo dia da semana. Em alguns dias eu tinha 2, 3 atendimentos. Então eu estava tendo atendimento demais, não estava tendo muito tempo para outras atividades. E eu acho que o principal da minha função é fazer os atendimentos. Então eu dou mais foco para isso. A minha ideia do metro quadrado, igual eu falei mais cedo, surgiu em 2017, 2018, logo que eu entrei no mercado imobiliário. A ideia original era criar conteúdo, não era nada assim muito focado em empreendimentos. Vou te citar um exemplo aqui, eu sempre cito. Logo que eu entrei no mercado imobiliário, eu fui para um treinamento, e aí quando eu cheguei lá, o coordenador, já não lembro mais qual era o empreendimento, mas o coordenador falou, não, esse empreendimento aqui já tem a rede frigorígena, assim, assim, assado. Eu não tinha a menor ideia do que era rede frigorígena. Falei, cara, o que é rede frigorígena? E eu pensava que muitas pessoas, se eu não sabia, eu imagino que muitas pessoas também provavelmente não saberiam. Falei, se as pessoas não sabem, é um tipo de conteúdo que eu posso criar. Eu vou aprender o que é rede frigorígena e vou fazer um vídeo explicando. Você sabe o que é rede frigorígena? Pronto, é algo simples. Então eu queria criar conteúdo de absolutamente tudo que você pensar. O que é o PI do piso, o que é piscina com tratamento de ozônio. Eu falei, cara, tratamento de ozônio, o que será que é isso? Então eu tinha um monte de dúvida quando eu entrei, e eu achava, se eu aprender o que é isso e compartilhar isso com as pessoas, eu vou estar entregando algum tipo de conteúdo para elas e isso já vai me trazer algum tipo de resultado. Mas acabou que o Metro Quadrado se transformou numa produtora. Muito por conta das parcerias que eu fui fazendo. E aí, basicamente, eu só produzia vídeos contratados. E quase sempre de empreendimentos. Então, eu fazia um vídeo para apresentar o empreendimento tal. Eu fazia um vídeo do lançamento que ia ter de tal empreendimento. Esse, por exemplo, que você citou do Porto Ludovico, foi até uma ideia da própria CMO. Não, vamos apresentar o bairro, mostrar o que tem no bairro, as conveniências e tudo mais. A gente fez um roteiro e eu produzi o vídeo. Do Bueno Parque é a mesma coisa. Falar ali que tinha 28 escolas ao redor do Bueno Parque, levar a informação de tudo que o Bueno entrega. Fiz do Persona Bueno também para Brasal, mostrando tudo que tem ali naquela região. Do próprio Europarque também, nós fizemos 3 vídeos lá mostrando o que tem na região. Eu morei na região, já conhecia bem também. Então, a gente focou muito em produzir vídeos com esse formato informativo, mas só vídeos contratados. E aí acabou indo para um lado que não era muito o que eu queria. Financeiramente era legal, mas não era a minha ideia inicial. E até por isso eu dei um pause. Assim. Os últimos vídeos que eu fiz foram para Vega, eu fiz um do Terrazo, fiz Alameda Leste e fiz New Home, da Áurea. Então foram os últimos que eu fiz e eu estou com os planos agora, que você me perguntou, de produzir muito mais conteúdo sem o foco financeiro mesmo, só preciso conciliar isso com a minha agenda de atendimentos. E aí, a partir disso, eu quero ter um site para eu publicar muita coisa. Eu faço muita questão assim de contribuir de alguma forma, levando informação para o corretor e, consequentemente, para o cliente final. Eu até estava com uma editoria num site aqui de Goiânia, chama Dia Online. Quem quiser entrar depois é Dia Online, dia de dia e noite, né? diaonline.ig.com.br/imóveis. É uma editoria de imóveis. Eu produzi conteúdo lá, por exemplo, colocando quantos condomínios horizontais existem em Goiânia. O foco desse conteúdo é o cliente final, porque o cliente final vai buscar lá no Google condomínios horizontais em Goiânia. Ele vai cair nesse conteúdo que eu escrevi, lá tem o meu contato, e ele pode vir a falar comigo e eu vender um empreendimento para ele no condomínio horizontal. Mas também serve para o corretor, porque é uma informação relevante. Por exemplo, nessa matéria eu coloquei lá, tem 260 condomínios horizontais em Goiânia, algo que muitas pessoas não sabem. Então, levar informação gera conhecimento para o cliente final e também para o corretor. Então, o corretor pode ver esse tipo de conteúdo e utilizar essa informação no atendimento. E isso pode fazer uma certa diferença para ele.
Então eu tenho muito esse foco de agregar de alguma forma a minha classe, que é corretor de imóveis, com informação, que é algo que eu aprendi como jornalista. Então eu quero juntar tudo isso no site, onde eu vou ter muita coisa em texto, vou ter muita coisa em vídeo, vou ter imóveis também expostos. Eu acho que é o futuro do metro quadrado. Mas é algo que eu tenho que fazer passo a passo e o tempo está meio curto. Nesse período de quarentena eu tive muito tempo, coloquei muita coisa em prática, estou avançando com esse projeto, mas em breve eu espero que seja realidade mesmo e que a ideia inicial do metro quadrado se concretize a partir de agora. Legal. Cara, muito bacana. Bom, e de antemão, te adiantar que a Imob Valley aqui, que é uma iniciativa, na verdade, de ser um hub, né, de várias conexões do mercado imobiliário, todo esse ecossistema aqui que envolve o mercado imobiliário como um todo, não só os corretores, cliente, mas a incorporadora, a construtora, enfim, a ideia nossa é gerar ser um canal onde as pessoas possam buscar esse tipo de informação. De antemão, a gente já está de portas abertas aí para te ajudar a divulgar esse conteúdo. A gente sabe que isso é muito relevante, a sua atitude é muito nobre, né? Essa generosidade de compartilhar conteúdo com os corretores, com os colegas, que normalmente todo mundo trata como concorrente, né? Mas a gente sabe que o mercado nosso é muito legal, que tem uma iniciativa de lidar como parceria mesmo, né? Que é o que de fato é, né? O mercado só cresce quando todo mundo cresce junto, né? Isso é muito, muito importante. Bom, e para encerrar aqui, queria te parabenizar por toda essa trajetória que você tem, essa curta história que você já tem, mas de muito sucesso, né? Desejar mais sucesso ainda nessa trajetória, tenho certeza que o negócio vai ser muito bacana. Para quem não pegou do começo, galera, Felipe está falando aqui sobre a importância de uma comunicação eficiente, ele que é jornalista. Em 32 meses, já vendeu quase 10 milhões de VGV, são 37 imóveis em 32 meses. É uma marca que pouquíssimas pessoas atingiram, eu não sei de outros, né? Mas eu imagino que se outras pessoas atingiram, com certeza são pouquíssimos, porque quem sabe do mercado imobiliário sabe que não é fácil você vender todo mês, né? Ainda mais aí com uma marca bacana dessa aí, de mais de um por mês. Então, Felipe, parabéns mesmo por tudo isso que você tá plantando e já está colhendo, isso é muito legal. E abrir aí para você falar sua despedida e a gente encerrar a live aqui. Não, eu quero agradecer pelo convite, Denis. Até achei super bacana a iniciativa da Imob Valley, né? Eu comungo disso aí. Quando você me procurou, eu falei, cara, me coloca nisso aí também, porque eu faço questão de poder compartilhar de alguma forma o que eu sei, o que eu tenho de conhecimento com os colegas. No período que eu trabalhei em imobiliário, que a gente tinha uma equipe maior, que era todo mundo muito próximo ali, eu sempre tentava contribuir de alguma forma. Eu me vejo muito assim como aquele cara, o doador, sabe, do PNL, quem já estudou um pouquinho de PNL. Eu sou bem esse cara doador mesmo, assim. Eu gosto de ajudar, eu gosto de contribuir com as pessoas, estou sempre à disposição. É algo que dificilmente alguém vai me procurar e falar assim, pô, o Felipe não me deu nem moral. Pelo contrário, assim, pode ser a hora que for, o dia que for, do jeito que precisar, eu estou à disposição, porque isso é nato meu, assim. Eu sempre tive essa intenção de ajudar, de contribuir com as pessoas. No jornalismo tinha uma pegada assim mais social, né? Aquelas matérias que às vezes pessoas que tinham uma certa dificuldade, eram as matérias que eu sentia mais, assim, que eu podia fazer de alguma forma por alguém. E no mercado imobiliário tem muito isso aí. A gente percebe que as pessoas são carentes de informação, né? Falta um pouco de informação, tem muita parte comercial, muita parte focada em valores, em preço e tudo mais, mas falta um pouco de informação, que é justamente a minha pegada. Então, se eu puder de alguma forma contribuir com as pessoas, eu fico muito feliz. Quero te dar os parabéns também, que eu sempre acompanho as lives que você faz aí no Eurobrokers, né? Euro.brokers, quem me segue aí segue também, os corretores. A iniciativa da Imob Valley é muito legal. Agradecer o convite a todas as pessoas que estão acompanhando aqui. Eu não vi tantos comentários, igual eu imagino que você viu, porque eu falo muito mais que você. Mas estou vendo aqui que a Terezinha assistiu, tem a Carol, o Diego, o Isaac. Inclusive, eu vi que o Isaac foi um dos clientes que eu atendi. A gente fechou a venda do imóvel dele no ano passado. Vi que ele Olha que legal.
A Keila, foi minha chefe na TV Record, também estava assistindo, falou que a Que família legal, dela cara. estava assistindo, então achei bem legal ter essa parte, assim, tanto dos amigos, colegas, pessoal da época da TV também. E só ressaltar aqui que o convite que você me fez, eu acho que partiu muito de um vídeo que eu gravei, ó, o Isaac até mandou um joinha aí. Um abraço para Isaac e para Poliane. O convite que você me fez foi justamente por conta de um vídeo que eu fiz contando a minha história, como o Exatamente. jornalista se tornou corretor, né? É isso. E aí, esse tipo de conteúdo já me gerou um monte de procura, de interesse, de clientes interessados em procurar empreendimentos. A própria Keila, que eu citei aí mais cedo, falou que viu esse vídeo, achou super legal, falou, ó, o Felipe tá bem. Então, isso passa uma impressão positiva para as pessoas. Você não precisa criar conteúdo só sobre empreendimento, só sobre o mercado. Você pode contar a sua história, você pode contar uma história de uma venda interessante que você fez. Só não deixe de criar. Eu acho que é importante a gente incentivar isso, que com certeza dá resultado. Muito obrigado aí de verdade pela oportunidade. Quem não me segue ainda pode me seguir aí, é o Felipe Furtado, o meu Isso aí. Instagram pessoal, e pode seguir lá também no metro quadrado, @no metro quadrado. Vou fazer propaganda. Eu divulgo Isso muita aí. coisa lá de empreendimentos mesmo, mas o foco é que daqui para frente a gente possa divulgar muita coisa de conteúdo mesmo para levar informação tanto para o cliente final quanto para os corretores aí, se a gente puder agregar de alguma forma. Maravilha. Cara, foi perfeito. Adorei. Minha estreia também aqui no Imob Vale foi muito bacana. Felipão, muito obrigado por tudo. Pessoal, boa noite para todo mundo. Obrigado pela audiência, todo mundo que acompanhou. Essa live vai ficar salva, tá? Depois a gente vai publicar ela de novo. Fala Tem que aí. fazer um registro, rapidinho. Deixa eu mandar um grande abraço para o Douglas Mendonça, que foi meu gerente lá na MyBroker. Ele até falou que iria assistir mais cedo. E o Douglas é um cara que eu sou muito grato. Ele me ajudou muito nesse período aí. E algo que eu falei para ele, e que eu acho que é importante a gente falar aqui, que sozinho a gente até pode chegar em algum lugar, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. O Douglas foi um cara que me Isso aí. fez chegar bem longe. E também ao Adler, que hoje foi o meu primeiro gerente, e hoje é o diretor lá da Alfa Soluções, que é a imobiliária que eu trabalho, o cara que está sempre junto aí, todos os colegas lá da Alfa e os colegas da MyBroker também que assistiram. Um grande abraço para todo Foi mundo. maravilha. Gente, boa noite. Felipão, boa noite. Obrigado a todo mundo aí. Ótima semana a todos. E é isso aí, vamos para cima. Valeu, Denis. Boa noite. Um Valeu. abraço.